Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova TV e hoje com a participação nos bastidores, nas técnicas, na operação da câmera do amigo Alair Cel. Mas muito bem, esta semana tivemos uma notícia bastante interessante para a cidade de Lages e que pode no futuro ter um bom significado. A Azul vai operar diariamente de segunda a sexta-feira, justamente também nesta semana, quando foi noticiada a informação de que foi renovado o certificado operacional provisório para a operação, então, no nosso aeroporto de Lages. Nós ainda aguardamos com expectativa não somente a facilidade de ir a São Paulo até Campinas através de um único voo, mas na expectativa de que a classe empresarial de Lages, o poder público, enfim, todas as nossas forças representativas, ainda possam conseguir pelo menos mais um voo regular para outro destino a partir de Lages. Essa é uma grande expectativa para que se consiga pelo menos até o final do ano ou no início de 2019. É uma luta que está se buscando há muito tempo e depois então tem o fato ainda da espera da oficialização do aeroporto lá em Correia Pinto. Então, a partir deste novo local para a operação dos voos regulares da região de Lages, talvez então quando estivermos avaliando e percebendo que a operação a partir de Correia Pinto realmente funciona, teremos então mais de um voo regular aqui na região. Mas sempre fica a dica para que as nossas classes representativas possam já ir mexendo. Isso é um assunto que a gente vem cobrando há muito e muito tempo. Esta semana, acompanhando a votação no Congresso Federal, compartilhada entre senadores e deputados federais, houve então o manifesto com relação à federalização da Rota Caminhos da Neve. E acompanhei ao vivo toda essa movimentação no Congresso e infelizmente não teve a votação pela derrubada do veto definitivamente da Presidência da República, que impede a federalização desta rota e que vocês já sabem que eu tenho comentado muitas e muitas vezes aqui, de que se tornará um dos maiores trajetos turísticos do interior do estado de Santa Catarina, englobando, claro, o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, todos os deputados, todas as bancadas acabaram não votando por causa da falta de deputados, ou seja, não havia gente suficiente para a aprovação ou para a derrubada deste veto. Ficou para a semana que vem, houve já a discussão, houve o manifesto dos deputados, houve o manifesto de senadores pela derrubada do veto. E ficou para a semana que vem, numa única sessão, então, apenas o voto. Tendo, então, quórum suficiente dos deputados e dos senadores, isso, então, com certeza, este veto do presidente da República será derrubado e fica aberto, então, o caminho para a federalização da Rota Caminhos da Neve, interligando Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para vocês terem ideia, vem lá de Lauro Miller, melhor, lá de Florianópolis até a cidade de Gramado, Caxias do Sul, enfim, essa interligação. Está aí um grande projeto que no futuro, e ainda tem a questão da ponte sobre o Rio Pelotas, a ponte Goiabeiras, sobre o Rio Pelotas, que também precisa ter uma definição. E com a federalização, com certeza, o sistema todo vai operacionalizar desta forma. Mas muito bem, ontem tive a notícia de que o sistema educacional de qualificação básica no Brasil poderá mudar a partir de 2019. Aliás, já foi anunciado pelo ministro Rocieli Soares em uma coletiva à imprensa. Ou seja, alunos até o ensino fundamental e educação infantil talvez não precisem mais fazer provas de avaliação para poderem passar de ano, e sim questionários e muito mais participação prática em sala de aula, que serão aí as fórmulas de avaliação desses alunos, o que pode melhorar e muito talvez a qualidade do ensino. E uma das preocupações é com a evasão escolar. Muita gente às vezes deixa de ir às escolas com medo das provas e tudo mais. Então, mudando o sistema de avaliação pela participação do aluno, enfim, professores, família e tudo mais, pode ser que esta evasão diminua. Mais ou menos essa é a intenção do governo federal. Por enquanto, nas escolas particulares, esta proposta de implantar um sistema de qualificação básica novo no Brasil não está valendo
para as escolas particulares. É facultativa a opção das escolas particulares, mas o ministro espera que as escolas particulares também possam aderir a esse novo sistema. Então, vamos aguardar para ver como vai funcionar a partir de 2019 os sistemas de avaliação no ensino fundamental aqui no Brasil. E já que estamos falando de educação, o governador Eduardo Pinho Moreira, querendo economizar, achou como justificativa também a falta de participação de alunos em SEDUPs em todo o estado de Santa Catarina. Vocês sabem que os SEDUPs são escolas com ensino técnico e que favorecem não somente jovens, mas também adultos. E isso tudo está gerando uma grande onda de crítica no estado de Santa Catarina, pois a ideia é economizar com a extinção desses cursos, desse segundo semestre, cerca de 270 milhões. Essa, então, a economia que o governo pretende fazer, cortando verba para a educação no estado de Santa Catarina. E nós sabemos que o corte de verbas em educação, o corte de verbas em saúde, são realmente extremamente complexas na opinião pública. Praticamente ninguém aceita que você realmente tenha a redução de valores envolvendo a educação básica e envolvendo a área da saúde. Pois o governador Eduardo Pinho Moreira está sendo alvo realmente de duras críticas de todos os segmentos do estado de Santa Catarina pela adoção desta medida da redução de custos na área da educação, impedindo as matrículas para este segundo semestre nos SEDUPs de todo o estado de Santa Catarina. Cidades como Joinville são mais de 7 mil alunos que ficarão sem aula, para vocês terem uma ideia. Aqui em Lages a gente não sabe quantas pessoas, mas é mais ou menos por aí. Então, você não pode hoje conceber que um governador comece a pensar em redução de custos no estado a partir da educação ou a partir da área da saúde. Embora na saúde a gente não saiba nada ainda a respeito disso. A expectativa do governo, que pode investir até 25%, que tem o limite na educação, ele quer reduzir para 23% em média. E isso realmente não dá para conceber. Há uma reação bastante forte envolvendo vários deputados no estado e também por parte do setor educacional, professores que perderão seus empregos e os manifestos estão ganhando as ruas. Falam, inclusive, em possibilidade até de greve nas escolas municipais e principalmente nesses segmentos técnicos a partir dos SEDUPs. Está aí uma notícia bastante triste para o estado de Santa Catarina, quando um governante realmente mete a mão nos recursos e corta exatamente num ponto fundamental para a evolução dos nossos jovens e adultos com a inclusão dos cursos técnicos. Muito bem, trocando de assunto, a pavimentação da Coxilha Rica começa a ganhar corpo. Começa então a se oficializar esse projeto e a partir do dia 4 de julho agora, será então, começam os trabalhos de pavimentação e os carros de grande porte, caminhões, entre outros, não poderão passar. Apenas os carros pequenos, os veículos de menor porte, poderão então passar. E isso a partir da BR-116, em direção ao Bodegão, na Coxilha Rica. Então fica aí o alerta apenas para que os motoristas que precisam ocupar esse trajeto para seguir para a Coxilha Rica vão ter que usar a BR-2, segundo informações, para adentrar a Coxilha Rica. E lá, na ponta, junto à BR-116, com direção ao Bodegão, então, estará sendo feita a pavimentação asfáltica. Boa notícia para o pessoal da Coxilha Rica e, claro, para nós de Lages, que temos uma grande expectativa em torno do desenvolvimento econômico da Coxilha Rica para o município de Lages. Outro registro interessante esta semana, eu estive conversando com o policial Manuel nesta semana e ele disse: Paulo, nem dormi ainda. Eu digo: o que foi, Manuel? Mas, rapaz, pegamos aí um traficante com mais de 700 quilos de droga, mais de 700 quilos de maconha. E essa foi uma maior apreensão já registrada na Serra Catarinense de drogas. Foi realmente um dia de glória para a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, as corporações que estiveram envolvidas, a Polícia Federal, o GAECO, todas as forças policiais se concentraram e conseguiram pegar e apreender, inclusive, o motorista deste caminhão, que obviamente era apenas o transportador, mas não deixa de ser também parte da quadrilha de traficantes.
um prejuízo e tanto, com certeza, a essa gente que não pensa na saúde de todos os jovens desse país. Mas enfim, tá aí um registro para vocês desta glória conquistada pela polícia da região serrana. E para nós encerrarmos este primeiro bloco, nesta noite de sexta-feira, aconteceu aí o lançamento do Serra Catarina Festival, uma iniciativa tomada pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, e essa iniciativa eu queria ter muito tido a oportunidade de dizer aqui que teria sido do setor de turismo do município de Lages. Infelizmente, o turismo do município de Lages ainda não decolou, não tem uma participação efetiva, a não ser presença nos eventos que consideram o turismo de eventos talvez a única oportunidade de divulgar o turismo aqui na cidade de Lages, sem ter uma participação mais direta. Então, gente, parabéns à CDL por esta iniciativa e principalmente a idealizadora, a Rosane Pocai, foi quem teve esta ideia e hoje consegue abranger toda a Serra Catarinense, principalmente São Joaquim, Urubici, Urupema, e que faz com que a Serra Catarinense tenha no turismo uma abrangência bem maior. E olha, a iniciativa de uma dirigente de uma entidade lojista aqui da cidade de Lages. Poderia ter sido realmente uma boa participação do próprio município, que hoje não está a contento com relação ao envolvimento turístico aqui na cidade de Lages. Tá aí uma crítica que a gente faz e eu tenho acompanhado e sido bastante crítico nesta questão do turismo. Há poucos dias houve ali na Uniplac um debate sobre o turismo regional. Não sei até agora qual foi o documento que saiu a partir desta discussão e não sei qual vai ser a prática depois dessas discussões. Ano após ano acontecem discussões sobre o turismo da região serrana e na prática praticamente nada acontece. Nós vamos então, Céu, um primeiro intervalo comercial e em seguidinho a gente retoma falando da questão política regional e de Santa Catarina. Até já! Muito bem, estamos de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV. Quero cair agora no ponto político. E olha que as coisas estão acontecendo mais rapidamente a partir de agora, mesmo em meio a esta Copa do Mundo. E com relação a um assunto que está preocupando o governo do estado, que é o corte de verbas federais. Até não dá para entender, porque Eduardo Pinho Moreira é do MDB, Michel Temer é do MDB, e praticamente estão em pontas. Eu quero dizer a vocês que não é de hoje esta briga entre o governo do estado e o governo federal. Assim que Michel Temer basicamente assumiu o governo depois da queda de Dilma Rousseff, o MDB de Santa Catarina, a partir disso, começou a trocar farpas com o governo federal e procurando se afastar daquela imagem negativa que tinha já desde o início o governo federal com Michel Temer. E quem viu agora, recentemente, nesta quinta-feira, as avaliações chegam a 90% a negatividade do governo de Michel Temer e assim por diante. Então, quem é que quer ter como parceiro uma pessoa extremamente negativa e maléfica, talvez, para o Brasil, diante desse governo federal? E assim está hoje num dilema o governo do estado, que é do MDB, precisando de verbas federais e, ao mesmo tempo, não querendo puxar saco de Michel Temer para que não fiquem fazendo ligações eleitorais, porque agora vem aí o pleito de 2018 e o MDB de Santa Catarina tenta desvincular esta imagem que eles têm de ser MDB tanto no governo federal, tanto no governo do estado. Aí está um problema para ser resolvido. E tem mais uma questão. Além do corte de verbas do governo federal para com Santa Catarina, e aliás essas verbas fariam muito bem na continuidade das obras de rodovias, e é o que vai sofrer agora o estado de Santa Catarina com a falta desses recursos, há um problema sério que precisa ser talvez resolvido. O deputado federal Mauro Mariani, que foi apontado agora para ser o candidato ao governo do estado pelo MDB, ele realmente não fecha com Michel Temer. Desde o começo, foi ele que sempre pregou a ruptura com o governo federal e o afastamento total. Já pensando nas eleições de 2018,
ele tenta, então, desvincular a imagem de Santa Catarina com a imagem do governo federal. Coisa extremamente difícil, gente. Não tem como hoje, os dois são do MDB. Até há pouco tempo, o Eduardo Pinho Moreira estava se servindo de apoios do governo federal e, inclusive, tendo encontros com Michel Temer em Brasília. E agora, na condição de pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Mauro Mariani vem pregando o distanciamento, porque Michel Temer e Mariani não se acertam. E aí, como é que fica então o MDB nestas eleições? Vai ser difícil convencer principalmente o eleitor de que o MDB de Santa Catarina não tem nada a ver com Michel Temer. Aí todo mundo diz o seguinte: poxa, essa turma é toda farinha do mesmo saco. Não adianta tentar dissipar esse problema, porque ninguém vai se convencer. Então, está realmente agora enfrentando um problema sério para fazer uma candidatura consolidada, o MDB de Santa Catarina. E tem mais. Apesar do MDB ter decidido pelo nome de Mauro Mariani para concorrer ao governo do estado, ainda não acertou com nenhum partido para coligar. Provavelmente deverá concorrer com chapa pura. Está tentando oficializar um acordo, uma parceria, uma coligação com o PSDB de Paulo Bauer, do senador Paulo Bauer, que está enfrentando sérios problemas judiciais e talvez aí também tenha no ninho tucano alguma mudança séria com relação à candidatura de Paulo Bauer, que acabará talvez desistindo ou lançando um plano B com outro nome, tipo o ex-prefeito de Blumenau, o Napoleão. E assim por diante, gente. As coisas na política estão numa dança, numas mudanças, mas não há definições bem claras a respeito disso. E a gente quer só saber como é que vai ficar, claro, a gente tem que acompanhar e colocar em pratos limpos as definições no campo político para saber como é que fica, então, a vida de Mauro Mariani no governo do estado de Santa Catarina, ou como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, e a vida dele vinculada ao governo federal e o que o eleitor de Santa Catarina vai pensar. Não se sabe. Eu quero colocar um ponto aqui para vocês, isso já com uma outra questão política, sobre a Serra no Congresso Federal. E eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa, postei no meu blog, alguns dados interessantes. Hoje, por exemplo, o deputado Fernando Coruja, ele é pré-candidato, só para a gente começar o assunto, ele é pré-candidato ao Senado. Pois ele é pré-candidato pelo Podemos e Carmen Zanotto, do PPS, foi a segunda pessoa a ser deputada federal. Então, Coruja foi o nosso deputado federal há muito tempo. E agora a Carmen Zanotto conseguiu, então, a titularidade, sendo eleita com pouco mais de 78 mil votos para o Congresso Federal. Onde é que eu quero chegar? Santa Catarina, aliás, a Serra Catarinense, ela tem uma média de 260 mil votos válidos. E eu fiz aqui uma pequena composição. Se grande parte desses votos da nossa região possam ser transferidas para candidatos de fora. A gente jogou, assim, cerca de 40% desses 260 mil, né? Sobrariam, então, cerca de 160 mil votos válidos aqui na Serra Catarinense para eleger um deputado federal. Então, vejam bem, isso sem contar com os brancos e nulos, que por baixo, minha gente, esse ano vão ultrapassar aí cerca de os 20%. Sempre tivemos em média de 10% de brancos e nulos. Esta eleição provavelmente vai estourar. Então a gente joga por baixo 20% com os brancos e nulos. Vão sobrar então em média 128 mil votos. Essa foi a minha conta superficial. Para serem rateados entre os candidatos federais aqui da Serra Catarinense. Tá bom. São 3 os nomes já lançados para a esfera federal. Além de Carmen Zanotto, temos o vereador Luiz Marim, do PP, que hoje não é mais PP, é Progressistas, e também o de Daniel Ferreira, do PT, aqui de Lages. Muito bem. São 3 os nomes. Se fossem dividir os 3 votos para os 3, com certeza nenhum deles se elegeria. Mas a gente sabe que Carmen Zanotto hoje vai precisar muito mais do que 80 mil votos para ser eleita. E esses 2 novos candidatos, com certeza, vão tirar aí 20, 25 mil votos. Quer dizer, vão talvez tirar a possibilidade da Serra Catarinense em eleger alguém que realmente tenha condições. Isso se não surgir novos nomes
para a esfera federal aqui do município de Lages. Tem gente já querendo se ensaiar para ser pré-candidato a deputado federal por outros partidos aqui na cidade de Lages. Ou seja, estas pessoas que se lançam pré-candidatos a federal e sabendo que não tem chance nenhuma de chegar, apenas vão poder complicar a quem tem chance e talvez tirar a possível representatividade ou a única chance de representatividade na esfera federal na Câmara dos Deputados. É isso que eu quero dizer, é isso que eu coloquei no meu blog, chamando a atenção para que se façam ouvir as lideranças, tipo a Sil, que faz Serrano, a campanha Serrano, Vota em Serrano, e dentro desta composição, lembrar a estas pessoas que pensam em ser candidatos a deputados federais pela Serra Catarinense e que não têm condições para se unirem em torno de um único nome que hoje tem capacidade para isso e a gente sabe qual é. Não estou fazendo campanha, apenas sendo realista diante de uma situação real e que nós precisamos chamar a atenção como formadores de opinião. Não há outra forma. Vamos adiante. O que nós temos de conversações para vocês? O PSD não vai ter o apoio. Aí o que eu quis dizer lá no início, quando eu falei do Coruja, é que existe uma composição hoje do Podemos, que é o do partido do Fernando Coruja, que já declarou apoio ao PSD. Agora vocês imaginem, Fernando Coruja querendo ser candidato a deputado ao Senado para concorrer, fazer frente a Raimundo Colombo aqui dentro da cidade de Lages, e o Podemos se coligando na esfera estadual. Mas aí o Coruja diz que não vai apoiar de forma nenhuma Gelson Merizio ao governo e nem possivelmente deixar de ser candidato. Ele vai optar talvez a esfera federal, aí vai concorrer diretamente com Carmen Zanotto, então eu já descarto. Coruja não vai fazer frente a Carmen Zanotto de forma nenhuma, porque daí nenhum se elege. Ele talvez opte pela reeleição a deputado estadual ou simplesmente se recolha e não mais participe do processo eleitoral. Já é o interesse dele de há muito tempo não fazer parte do processo eleitoral e, quem sabe, se recolher definitivamente e cuidar apenas da sua profissão. Para nós encerrarmos, então, o nosso programa de hoje, falando do PSD e do PP, ou progressistas, ou seja, Esperidião Amin e Gelson Merizio. A aliança está consolidada. Resta apenas saber qual dos dois vai ser o candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Então, as apostas estão sendo colocadas, alguns pondo o nome à frente de Esperidião Amin e outros apostando em Gelson Merizio. Um dos dois partidos vai se colocar como vice, dependendo então das pesquisas. E estas pesquisas, por enquanto, estão dando alguma margem de vantagem a Esperidião Amin. Mas aí vem também o índice de rejeição. Esperidião Amin é o mais rejeitado e assim por diante, e o menos rejeitado tem sido Gelson Merizio. Então está realmente complexa essa situação, mas logo logo saberemos quem vai ser o pré-candidato ou o candidato oficial envolvendo esta coligação que está cada vez mais fechada. Não se separam mais PSD e PP. E para nós encerrarmos, já estão definindo as datas das convenções. Dia 21 de julho, provavelmente o PSD fará a sua, e nesse mesmo período o PP fará a dele, e o MDB, se eu não me engano, vai fazer no último dia, basicamente no dia 4 de agosto, já que o dia 5 encerra o prazo para que as convenções se realizem em todo o Brasil. E aí as coisas vão se encaixando. E nós vamos trazendo essas informações para vocês sobre a política e como é que está o andamento de todas essas negociações. Um abraço ao amigo Céu, que hoje me aturou por aqui, falando as minhas bobagens todas. Um grande abraço a vocês e na semana que vem a gente retorna com mais um programa, se Deus quiser. Até já!